Terceira pergunta. Padre, é possível que pecados e erros dos meus antepassados possam causar alguns distúrbios em mim e em minha geração? E eu diria que sim, de dois modos. Infelizmente, os nossos pecados têm consequências na nossa vida, na nossa relação com Deus, mas também na nossa relação com os outros e até digamos que no próprio universo. Tudo fica desequilibrado por causa do pecado. Tudo fica desordenado por causa do pecado. Agora não temos tempo, mas se você pegar a sua Bíblia, for ler a história do pecado original, você vê todas as consequências que por causa do pecado entraram na história da humanidade. A ruptura na relação com Deus, a tensão, Adão e Eva começaram, o relacionamento ficou ferido e há também a hostilidade da criação. O homem passa a ter que trabalhar com o suor do seu rosto, a terra não produz. Então estão lá todos os elementos que nos ajudam a compreender como o pecado tem consequências a vários níveis em nossa vida. Na nossa família e com as pessoas com as quais nós convivemos de mais perto, amigos, no trabalho, acontece um fenômeno que é: o homem é um ser social. Nós influenciamos aqueles que estão do nosso lado e também, ao mesmo tempo, somos influenciados por eles. Na nossa família, isso acontece do modo mais forte. Nós pegamos pela convivência o jeito dos nossos pais, dos nossos familiares. E esse pegar o jeito daqueles que estão perto de nós e que nós amamos, significa também pegar não só as coisas boas, as virtudes, mas muitas vezes as coisas más, os vícios. Por quê? Porque a convivência quase que nos leva a... Nós aprendemos pela convivência com. Tem aquele provérbio que diz que más companhias corrompem bons costumes. A convivência nos molda. E aquele outro que diz: diz-me com quem andas e te direi quem és. Então, é na família, é sobretudo na família que se forma o nosso caráter, a nossa maneira de ser. Não é só, mas é sobretudo. E tem muitos vícios, como eu dizia, que passam um pouco de geração em geração, por convivência. E tem coisas até que quando você é criança você vê nos seus pais e não gosta, diz: quando eu tiver meus filhos não vou fazer desse jeito, não vou gritar, não vou bater, não vou beber. Mas depois, com muita frequência, se vê que, passados uns anos, você acaba se tornando muito parecido com o seu pai, com sua mãe. É esse fenômeno que tem uma explicação natural. O homem é um ser social e que aprende por convivência, por imitação. Segundo ponto, a história espiritual. Tem alguns pecados ligados com o ocultismo que abrem a porta ao demônio para os distúrbios extraordinários. Já falei aqui no outro dia. E às vezes tem problemas nos exorcismos. Muitas vezes, normalmente é só uma pessoa de uma família que é atacada, porque normalmente o trabalho que foi feito contra uma pessoa.
Foi feito um malefício, foi feita uma bruxaria para destruir o casamento daquela pessoa, para matar aquela pessoa, para perder o trabalho, para ficar pobre. Mas é possível pedir ajuda ao demônio não só para fazer mal a uma pessoa, mas a toda uma família, a toda um casal e a todos os seus filhos. Então, nos exorcismos, de vez em quando, surgem casos em que mais do que uma pessoa na mesma família são atacadas pelo demônio de um modo extraordinário e necessitam de ajuda de exorcismos, de libertação. Não é 100% das pessoas dessa família que são atacadas, mas são várias. 3, 4, às vezes 2. Atualmente eu tenho cerca de 60 casos que estou acompanhando. Desses 60, eu diria que tem talvez uns 6 casos que são mais que uma pessoa. São poucos, mas são alguns, né? E como em todos os outros casos, a solução é igual. A solução é ajudar as pessoas a começar um caminho de conversão, de comunhão com Deus, de vida na graça de Deus. Ou seja, tem que ajudar as pessoas a fazer uma boa confissão, tem que ajudar as pessoas a voltar a ir na missa, receber a comunhão, rezar o terço. Uma vida de ruptura com o pecado e de graça de Deus. Essa é a coisa mais decisiva para a libertação. Depois tem os exorcismos. E depois ajuda muito perceber qual é a causa, o que foi feito, contra quem, quando, para poder rezar diretamente sobre essa causa. Às vezes o padre não sabe bem, nós temos que rezar um pouco genericamente. Mas quanto mais concretamente for a sua oração de libertação, mais veloz é o processo de libertação. Então muitas vezes, às vezes as pessoas sabem, a causa foi que os meus vizinhos não criam o casamento e fizeram uma macumba e tudo isso, hein? Então, rezar sobre essa causa, rezar sobre o dia do casamento, rezar sobre os vizinhos, quanto mais concreto. E normalmente quando nós rezamos pela causa, o demônio se manifesta com muita fúria, com muita violência. Às vezes até estamos rezando orações de libertação, sangue de Jesus, coisas fortes, mas o demônio está bastante tranquilo. Mas quando você invoca o sangue de Jesus sobre o casamento, sobre o trabalho que foi feito no dia pela aquela pessoa, e aí ele detona. E é bom insistir na causa. E quando você reza sobre a causa, como eu dizia, a libertação que a pessoa experiencia é mais profunda. Ela fica mais rapidamente melhor. Pronto. Então tem essas duas. Os vícios se transmitem naturalmente por convivência com a nossa família e muitas vezes tem problemas que vêm às vezes, um dos casos mais difíceis de resolver de exorcismo são quando uma pessoa, um pai de família, consagra seus filhos, seus descendentes ao demônio. Esse é um dos mais pesados. É bem complicado, porque é algo que bem contrário a tudo aquilo que Deus quer. O pai deve ser aquele que mais amor tem aos seus filhos. Então eu tenho tido alguns casos, são muito raros, normalmente os pais amam os seus filhos, mas acontecem alguns casos e não tem dúvida que são casos muito pesados e difíceis de resolver. Eu tive um caso que uma mãe queria ter um menino e teve uma menina. Então, amaldiçoou a sua filha. Então, desde o nascimento, desde que ela soube que era uma menina e não um menino, um caso bem pesado.
Ela reage muito. Outro caso que eu me lembro lá de Roma, com o padre Gabriele, tinha um homem que estava numa sociedade secreta, consagrou a sua família. Então, a sua esposa e a sua filha eram casos bem pesados. Quando são os próprios familiares mais próximos, é muito duro o combate.